Boa noite, gente. Posso ser invadido só por jogar Counter-Strike? Né, um ataque aí baseado numa vulnerabilidade, num reporte de vulnerabilidade da OneUp Security. Então, dando um pequeno spoiler, talvez vocês possam se surpreender com o resultado. Então, vamos lá. Primeiro, antes, um breve contexto, né? Quem sou eu? Eu sou o Renan, eu sou estudante de defesa cibernética na FIAP, analista de cibersegurança mais de Bank atualmente, e também nas horas vagas aí pescador de segurança em programas de bug bounty e assim por diante. E também, né, um disclaimerzinho, né? Apaixonado por jogos. Isso é um detalhe muito importante, né? Quando eu entrei no meu curso na FIAP, né, por ser de fato apaixonado por jogos, uma das primeiras áreas que eu me interessei de fato a pesquisar foi sobre Game Exploitation. Então, o Game Exploitation é uma área ali de cyber não muito comentado, mas é justamente uma área destinada a explorar vulnerabilidades em jogos, explorar problemas de segurança, explorar como anti-cheats funcionam, é assim, né? A parte de proteção também, não só a parte ofensiva. E aqui eu trouxe duas imagens, né, para exemplificar um pouco dessa área, que é justamente a parte dos cheats dentro dos jogos de FPS. Então, ali alguns hacks mais conhecidos como Allhack, Aimbot, Triggerbot, que são ganhar vantagem nos joguinhos, né? E baseado nisso, né, eu comecei uma pesquisa, né, pessoal, utilizando o Cheat Engine e o Left 4 Dead 2. Né, e de onde surgiu essa ideia? Eu comecei a pesquisar um pouco sobre manipulação de memória em tempo real dos jogos. Eu acabei me deparando com a ferramenta do Cheat Engine, que eu acredito que a maioria de vocês deva conhecer um pouco. Então, é uma ferramenta magnífica para mexer com jogos, só que eu queria um pouco além do básico que ela oferece, né? Porque é uma ferramenta simples, você consegue anexar um processo ali em tempo real e consegue interagir ali com os endereços de memória e manipular. Só que eu queria um pouco além. Então, essa ferramenta ela permite você desenvolver ali alguns scripts em Lua, na linguagem Lua, que também, de curiosidade, é a mesma linguagem utilizada pelo Nmap ali para poder fazer scripts. E você pode meio que automatizar alguns processos da própria ferramenta. Então a ideia era desenvolver um health cheat, né, ali um hack de vida. Então a ideia era desenvolver um script que meio que hookava ali o endereço de memória onde ficava a vida do meu personagem. Sempre que esse endereço ele baixava, né, eu ia ali redefinir isso e ter meio que minha vida infinita ali. Então, esse cheat ele funcionou bem a princípio, eu testei ele localmente ali, né, não foi em nenhum servidor oficial, mas no momento em que isso funcionou, eu fiquei bem empolgado e eu acabei testando isso num servidor oficial da Valve. E aí aconteceu uma coisa bem legal, que é eu tô banido do VAC há 149 dias. Então, eles não gostaram muito do que eu fiz, né, e a princípio quando eu tomei esse ban eu fiquei meio sem entender o que tinha acontecido. Né, então eu falei, pô, não fiz nenhuma mal a ninguém, estava aqui no servidor da comunidade sem fazer nada. E foi a partir disso que surgiu a ideia de pesquisar alguns reportes de jogos da Valve, em cima da Valve em si. Né, para quem não sabe, a Valve ela detém a Steam, que hoje eu acho que acredito seja a maior plataforma de jogos ali que tenha no mundo inteiro. E, resumindo, foi daí que surgiu a ideia de pesquisar e aí eu me deparei com esse reporte. Então, sem muita enrolação, vamos começar de fato a coisa divertida. Então, como essa vulnerabilidade ela foi encontrada que a gente vai falar aqui hoje, né? Primeiramente, eu me deparei com esse artigo, né, não só nisso, mas esse artigo ele foi lançado ali em meados de 2017, 2018, onde surgiram boatos, né, que o código-fonte da Source Engine, que é o motor gráfico ali da Valve, teria sido vazado. Né? Não só a Search Engine, que também surgiram rumores, mas foi confirmado pela própria Valve que o código-fonte do Counter-Strike tinha sido vazado. E naquela época os jornalistas viram esse tipo de matéria e falaram, caramba, você não pode jogar Counter-Strike porque vão explodir o seu computador. Né? Então ficou esse rumor meio esquisito, né? As pessoas ficaram um pouquinho meio receosas de jogar, mas óbvio que isso não afeta o tamanho da empresa que é, o tamanho do jogo, né? Do nome Counter-Strike. Mas isso abre brecha para outras coisas. Então, do lado de pesquisadores, você vazar o código-fonte de um jogo abre margem para pesquisa. Né? E mesmo que fosse um código-fonte que foi confirmado que é desatualizado, então eram versões antigas do Counter-Strike, comportamentos de uma engine ou de um jogo podem ser refletidos em versões mais novas. Isso é algo super comum. Né? E baseado nisso, onde ela foi encontrada de fato? Onde essa vulnerabilidade estava? Ela estava justamente na Source Engine, no motor gráfico. Né? E o que seria, né, esse motor gráfico? Né? O motor gráfico é justamente uma plataforma onde você vai utilizar para desenvolver os jogos. Então as mais famosas aí tem Unreal, tem Godot, Game Maker, tem a própria... Esqueci agora o nome da mais famosa, infelizmente. É isso. E... baseado nisso, né, na Source Engine, quais são os principais jogos desenvolvidos dentro dela, né, para ter uma noção do poder gráfico dela. A gente tem Left 4 Dead, Half-Life, que é um dos maiores títulos da história, Portal, Team Fortress 2, que também é um jogão, e, né, o nosso queridíssimo Counter-Strike. Né, então, o Counter-Strike surgiu de um mod de Half-Life lá antigamente e acabou evoluindo. E por que eu estou dando meio que esse contexto desses jogos? Né? Porque a vulnerabilidade estava presente em todos eles. Porque diferente de uma vulnerabilidade de um jogo, estava na Source Engine, estava no motor. Então isso meio que refletia o comportamento deles. Né? E como essa vulnerabilidade ela funcionava? Né? Para essa vulnerabilidade ela funcionar, a gente precisava de dois elementos. A gente precisava primeiro de um servidor da comunidade, mais especificamente um comportamento dele que eu vou explicar, e um Ragdoll Model. Que eu vou falar mais para frente o que seria esse Ragdoll, o que seria esse modelo.
né? Por que o servidor da comunidade? Né? A Search Engine ela tem um comportamento que quando você solicita para jogar ali um servidor da comunidade e você não tem um recurso que algum mapa do Counter-Strike utiliza, você vai baixar esse recurso na sua máquina. Então é uma feature meio que para você baixar coisas para jogar mapas novos, mas isso acaba sendo um vetor de ataque, porque você pode baixar coisas maliciosas na máquina do usuário. Você pode baixar modelos maliciosos. Que é justamente o que a gente vai falar. E qual que é a diferença de um ragdoll para um objeto normal dentro da programação? O que é um objeto? O que é um objeto 3D? O que é um ragdoll? Né? O ragdoll ele é um modelo físico. Então, diferente de uma animação estática, por exemplo, uma animação de morte, né? Dando um spoiler, que normalmente você vai morrer, seu personagem vai cair ali, então uma animação meio que genérica. O ragdoll ele é o que permite a gente chamar, ele permite você desmontar o personagem. Aqui eu trouxe uma imagem onde ele exemplifica bem uma coisa que eu achei bem interessante, que ele coloca um ícone do shell em cada um dos pontos do bonequinho, e é exatamente isso. Esse modelo ele tem propriedades que você consegue interagir com ele para poder permitir ali que de fato você desmonte o personagem ou interaja com ele, então você consegue ter valores ali que você consegue manipular. Baseado nisso, vamos para a anatomia do ataque. Primeiramente, o player ele solicitava para jogar em um servidor da comunidade, e esse pedido meio que não é que ele era negado, mas você primeiro precisava baixar os recursos. Então o servidor falava para você baixar os recursos, você baixava esse modelo de ragdoll, né? E agora você conseguia jogar no servidor da comunidade, né? Com isso, você tinha ali as comunicações, de fato, ali client-server, entre o servidor, né, jogando normalmente, e, digamos, né, você morreu dentro do jogo. Você, infelizmente, você tomou ali um HS, acabou caindo, você morreu. Quando isso acontece, o servidor solicitava para você carregar esse modelo ragdoll, que teria sido baixado ali para montar a prova de conceito. E aí acontece uma vulnerabilidade que a gente chama de Remote Code Execution, ou seja, execução de código remoto. Então, a partir desse momento, né, curioso, né, você morrer no jogo, carregar um objeto de ragdoll e você conseguir executar comandos na máquina da vítima, e agora o ator malicioso que detém aquele servidor da comunidade, ele poderia executar comandos ali dentro do seu computador. Né? E por que essa vulnerabilidade acontecia? Porque de fato é algo muito curioso. Você está ali, vai jogar um servidor da comunidade, você morre, já está no mau dia, e você tem seu computador invadido. Ou seja, o pior dos cenários. Né? E agora vamos falar um pouquinho de código. Né? O código da Search Engine, ali, o motor, ele é escrito em C++, né? Então aqui eu vou apresentar mais ou menos tecnicamente eu tentar como essa vulnerabilidade de fato ela acontecia. Então ali dentro da Search Engine a gente tinha um método chamado next token, onde esse método, ele resumidamente era utilizado para tokenizar strings. E aí eu volto lá do começo da palestra. Por que eu tomei ban? Né, de manipular a memória do jogo em tempo real? Além das comunicações entre o client e server serem assinadas, esse é um comportamento padrão, né, o próprio motor ali, que é o anti-cheat da Valve, que é o Valve Anti-Trapaça, ele também faz esse tipo de validações de string, do que está acontecendo, se a memória do jogo foi alterada. Então, meio que esse comportamento reflete até hoje, dentro do próprio do Valve Anti-Trapaça. Né? E ali a gente tem um ponto muito importante, que é quando ele recebe ali o token, a string que ele vai gerar, aquele valor final, ele está incrementando isso dentro de uma outra variável. Isso é um comportamento que vamos explicar um pouquinho mais depois. E a gente também tinha, né, ali uma classe chamada Ragdoll Collision Rule Sparse. Então ela é meio autoexplicativo o que ela faz, então você pegava ali um modelo físico de Ragdoll e você conseguia extrair valores dela. Era mais ou menos para isso que ela servia. Né? E aqui a gente tem ali o método parse key-value, onde o objetivo dele é gerar um valor final. Então ele tem ali, ele faz uma verificação, né, do valor do collision pair, né, e ele define ali uma variável tipo char com 256 bytes. E aí que está um dos problemas. Né? E depois ele fala que o valor final ali vai receber next token, ou seja, ele vai fazer um cálculo e ele vai colocar isso dentro ali, ele vai utilizar aquele buffer que ele criou para poder interpretar esse cálculo. É aqui que está o problema. Né? Por quê? Porque a gente consegue explorar esse tipo de comportamento aqui, ou seja, gerar um componente ragdoll malicioso com aquela propriedade. Quando ele for extrair aquele valor para poder realizar o cálculo, se esse valor ele for grande demais, a gente tem um estouro de buffer. E a gente tem uma vulnerabilidade que a gente chama de buffer overflow. Então aqui eu trouxe uma imagem para tentar exemplificar de forma simples, porque não é uma vulnerabilidade simples. Então aqui ele traz o exemplo da STSPy, que por padrão no C é uma função meio duvidosa, porque você consegue facilmente causar esse tipo de vulnerabilidade. E a ideia é que o buffer ele é uma caixa, né, temporária de memória onde você consegue guardar valores. Então eu quero tentar memória RAM. Então
quando você coloca esse valor do collision pair e ele esgotar, né, quando você esgota o valor dessa memória, a gente consegue explorar comportamentos. Não vou aprofundar tecnicamente, mas a gente consegue meio que trazer endereços de retorno depois de estourar o buffer para poder, de fato, executar comando arbitrário. Então, a gente consegue executar, de fato, o código na máquina explorando tipo de vulnerabilidade. Aí você me pergunta, como é que os pesquisadores descobrem isso? Primeiro, eles testam isso em sandbox e, normalmente, eles tentam encontrar o que a gente chama de segmentation fault, que é o erro que dá quando a gente tem um estouro de buffer, de fato. Então, de fato, tentar entender quando o programa crasha, porque isso vai resultar um crash, né, dentro ali do programa, e depois disso tentar entender os endereços, os endereços de retorno, para justamente entrar no processo de exploração da vulnerabilidade. Né? E baseado nisso, a equipe da OneUp Security montou um cenário, eles montaram foram essa linha de raciocínio, e eles montaram o Ragdoll Mobile, subiram o servidor da comunidade, e só que isso não foi dentro do Counter-Strike. Então, eles montaram uma POC dentro do Team Fortress 2, que não está aparecendo o vídeo aqui. E aí eu trouxe essa POC para mostrar para vocês como isso funcionava na prática, de fato, ali dentro do jogo. Né? Você entrava, jogava, você morria, e de fato, quando tinha esse carregamento, executava ali os comandos dentro da sua máquina. Então, você era um modelo próprio para explorar essa vulnerabilidade e executar o comando. Né? Então, ali, de fato, vou dar de novo ali, que é bem legal. Então, você, de fato, ele esgotava a vida do personagem quando ele solicitava o carregamento do Ragdoll, e aquele foi da POC no Team Fortress 2, mas isso aconteceria para qualquer tipo de jogo. Dentro do Left 4 Dead, dentro do Counter-Strike, dentro de qualquer jogo desenvolvido na Source Engine nessa época. Né? E é mais ou menos isso, né? E aqui agora eu vou fazer uma pergunta, né? Vocês jogaram algum desses jogos em 2017? Jogaram? Então, vocês provavelmente deve ter um backdoor na sua máquina até hoje e você não sabe. Principalmente se o seu jogo crashou do nada. Mas é mais ou menos isso, a vulnerabilidade. E eu queria trazer um lado diferente, né, de fato de não só fazer a parte ofensiva, mas vamos trabalhar um pouquinho para a Valve. Como é que a gente consegue mitigar uma vulnerabilidade de buffer overflow? Como é que a gente consegue, de fato, validar o tamanho de um buffer, validar o tamanho da memória, para, de fato, evitar que esse tipo de vulnerabilidade aconteça? Né, de uma forma extremamente simples. Né? Então, aqui eu trouxe um cenário, né, que eu montei usando o ChatGPT, porque eu, de fato, não sou o melhor programador em C do mundo, sei o básico do básico. E, de fato, aqui o que a gente vai tentar trazer é um cenário de validação e limitação do tamanho do próprio buffer, né, para evitar que, de fato, você consiga pegar esse valor dessa propriedade e, de fato, injetar mais valores do que você deveria. Né? Então, aqui, né, quais foram os adicionais naquela função de tokenizar as strings que a gente fez? Primeiro, a gente adiciona ali uma variável para receber o tamanho desse buffer. Depois, a gente pode criar um contador, que ele vai servir ali como um paralelo, né? E enquanto a gente incrementava os valores, a gente vai sempre verificar se o tamanho do nosso buffer é sempre menor do que ali a string que a gente define para receber essas informações. Então, de fato, a gente vai sempre fazer esse contador para sempre verificar e evitar, e pode rolar uma exception depois para impedir que isso aconteça. E a forma que a gente implementa isso, né, na classe ali que estava de fato vulnerável, na implementação, é a gente simplesmente passa ali o sizeOf, que é um método do C para a gente poder passar o tamanho do buffer ali, e a gente passa o tamanho do ztoken, que é de fato aquele 256 bytes ali que a gente definiu. E é mais ou menos isso. Né, o que a gente pode concluir com essa vulnerabilidade, com esse tipo de exploração, que é bastante curioso, bastante diferente, né? Mesmo nos jogos, as vulnerabilidades elas sim existem, elas podem sim ser muito críticas. Aqui eu trouxe um cenário onde o primeiro contato é do jogador, mas existem vulnerabilidades que vão além disso e podem impactar mais de um jogador, mais de um servidor, e vulnerabilidades que interferem em servidores que não são da comunidade, os servidores da própria Valve. Então tem um exemplo de vulnerabilidade aqui, que eu acabei não colocando nas minhas referências, mas que ela acontece usando o próprio DOM HTML, porque a versão mais nova do Counter-Strike utiliza JavaScript e HTML para poder fazer uma interface mais bonita e você conseguir executar comandos ali, executar um CSS, por exemplo, para executar comando na máquina da vítima, mesmo sem ela ter esse consentimento. E aqui eu trouxe algumas referências, né? Então o próprio report da OneUp Security, para quem quiser depois dar uma olhada, é um report bem técnico, é uma exploração de heap overflow que a gente chama, então é uma vulnerabilidade bem mais técnica, então não quis aprofundar muito aqui, porque envolve terminologias que eu mesmo desconheço. Né? O próprio código fonte, né, ali a Source SDK de 2013, que foi a versão vazada, que eu utilizei de referência ali para poder trazer os códigos para poder exemplificar para todos. Trouxe também a fonte mais confiável aqui que tem, que é a Wikipedia, né, que também ali tinha um artigo especificamente sobre física de Ragdoll, que eu achei super interessante, traz alguns modelos ali bem interessantes, e também ali uma referência da própria Hack Tutorials, que explica um pouco sobre a vulnerabilidade de Buffer Overflow de uma forma mais simplificada para quem não conseguiu entender aqui de fato, porque é difícil, é um pouco complicado.
E foi isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham gostado. Bem simples, assim, a vulnerabilidade foi corrigida. Ah, sim. Essa vulnerabilidade ela foi corrigida, né, num patch seguinte. Essa vulnerabilidade ela foi reportada no programa de bug bounty da Valve. Acabei não detalhando isso aqui na palestra, mas eles têm um programa aberto na HackerOne, para quem quiser dar uma olhada. Então ela foi reportada e ela foi corrigida, se não me engano, acho que 2 meses depois, né? Mas não é um ponto muito importante, porque depois eles receberam mais 3 reportes de outras vulnerabilidades. Então acabou descobrindo coisas até mais críticas. Mas de fato foi corrigido. Não tem necessariamente a ver com a vulnerabilidade do buffer overflow, mas teria alguma forma programática de garantir que isso não ia acontecer? Então, ali foi mais um exemplo, né, de como você pode mitigar esse tipo de vulnerabilidade, mas eu acredito que a melhor forma que eles tenham corrigido, de fato, essa vulnerabilidade, não é, tipo, em vez de você definir essas variáveis, definir esses bytes, eles devam definir isso de forma dinâmica. Então, por exemplo, eu sei que a próprio Valve anti-trapaça, hoje em dia, se você for jogar e tentar executar alguma coisa a nível de memória, ele já trava antes de você executar. Então, ele é baseado, não sei se vocês conhecem o League of Legends, jogos da própria Riot. A Riot, a anti-cheat dela é a nível de kernel, e hoje o Valve anti-trapaça ele funciona de forma parecida. Então, ele meio que não tenta verificar quando esse tipo de vulnerabilidade acontece, mas ele tenta impedir de você tentar explorar. Né? Porque é de fato muito difícil você focar uma vulnerabilidade específica e tentar mitigar. Normalmente é uma solução mais genérica, né? E normalmente os anti-cheats eles pecam nisso. Tá? Isso é um comportamento falho. Eu acho que devia ter sim uma verificação de fato para vulnerabilidades mais específicas, para validações mais específicas. Igual comentei, depois, 2 anos depois, teve em reportes, né, baseado ali no próprio nova arquitetura, né, que o Counter-Strike montou em cima ali para poder trabalhar com JavaScript, etc, deixar a interface mais bonita, e eles se preocuparam mais em trabalhar com um estilo de WebView que não é implementado de forma segura, do que de fato desenvolver uma arquitetura desde o princípio, né, pensando que isso poderia ser explorado. Né? Então isso é um comportamento falho, acho que de qualquer tipo de motor gráfico, engine, de fato, solução de defesa. Perfeito. Muito obrigado, pessoal.